Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA. Tô aqui com meu amigo Leonardo Paglioni, podcast Splash Brothers, já vou dar um alô pra ele, mas antes de passar aqui pela programação do dia, a gente vai falar muito sobre Boston Celtics. Não vem numa boa fase, acho que é o mínimo que a gente pode falar sobre esse momento do Boston Celtics. O Jaylen Brown deu duas entrevistas entrevistas exclusivas pro New York Times e pro The Ringer, que dá pra ler algumas coisas nas entrelinhas que eu vou conversar aqui com o Léo sobre. E a gente vai falar sobre o futuro dele. E a gente vai encerrar com nossos palpites de momento pra seleção All-NBA. Basicamente 10 jogos, 11, 9 jogos, alguns times pra terminar a temporada. Ainda tem algumas coisas que podem mudar, mas é meus 3 times de momento, os 3 times de momento do Léo. Léo, tudo bom? Como é que você tá? Bem-vindo mais uma vez ao podcast. Bom, Gabriel, ouvintes, prazer estar participando aqui do Cara dos Esportes novamente. Sempre que me convida eu tô aqui, viu? E se você falar que é o contrário, eu vou desmentir. As ruas falarão por mim. Vamos entrar logo nos temas, né? Vamos começar falando de Boston Celtics. A gente falou na semana passada, no episódio da semana passada com o Vitor Buratini, sobre um time que no topo do Oeste, que não está no bom momento, que é o Denver Nuggets. Agora a gente vai falar de um time que não está mais no topo do Oeste, do Leste, desculpa, que é o Boston Celtics, não vem num bom momento. Desde o início de fevereiro tem apenas a 9ª campanha no geral na NBA. Nesse momento eles estão na 2ª colocação, uma vitória atrás do Milwaukee Bucks, 2 vitórias na frente do Philadelphia 76ers, 5 vitórias, 5 derrotas nos últimos 10 jogos. E quando você vê o Boston Celtics jogando, confirma o que esses números estão dizendo, né? O ataque parece que regrediu a pré-boa fase da última temporada, aquela coisa Jaylen Brown e Jason Tatum alternando. Eu quero falar sobre Jaylen Brown mais pra frente. O Robert Williams, recentemente machucado, também não ajudou nada, mas também quando ele tá em quadra, ele não tem jogado bem, principalmente no ataque, né? Ele tem sido basicamente uma peça nula no ataque. Marcus Smart, pra mim, não lembra nem perto do jogador que ele foi na temporada passada, né? Que foi o defensor do ano, e acho que nos 2 lados da quadra. Enfim, muitas coisas. Pode colocar um pouco na conta do técnico, pode botar na conta que a gente tá naquela reta final, aquele período mais arrastado da temporada da NBA, né? Que a gente já tá ali na reta final. Vários motivos possíveis. Léo, no que você colocaria a conta? E numa escala de 0 a 10, se você fosse torcedor do Celtics, o que você diria pra torcedor do Celtics? 0 sendo nenhuma preocupação, 10 casa pegando fogo. Qual o nível você tá? Bom, eu tô ali no nível 3. Lógico que sendo torcedor, talvez fique um pouco mais preocupante, né? Tá sentindo um cheirinho de queimado, mas não parece ser dentro da sua casa, né? Porque, querendo ou não, o Celtics tem aquele crédito com a gente, né? A gente sabe que esse time é capaz, de como eles já foram longe nos playoffs. Como você disse, eu acho que é um fator super importante. O momento da temporada é complicado para você manter o foco 100%. Então é um time que, claramente, algumas partidas pareciam um pouco abaixo, até na questão de querer, né? Da intensidade. O Jaylen Brown até falou sobre isso depois da vitória contra o Kings no último dia aí. Então é um time que eu acho que nessa questão pode estar pecando um pouco, né? Dessa falta de intensidade. Sabemos que eles acabam convivendo com alguns desfalques, como você falou, o Robert Williams ficou um bom tempo fora, não veio fazendo uma boa temporada, né? Ele perdeu boa parte por lesão, aí voltou e se lesionou novamente. Você tem alguns outros jogadores, acho que dá para citar, igual você falou, o Smart também abaixo do que a gente espera, e também foi um jogador que voltou de lesão agora há pouco. Então eu acho que alguns desempenhos individuais acabam atrapalhando um pouco o time, essa questão da intensidade, e aí talvez o que a torcida pode ter algum pontinho aí de medo, que é a questão do treinador, né? E os jogadores já falaram sobre isso, de como eles gostavam do Udoka, e essa mudança, como que vai ser, como tá a questão do vestiário. O Celtics já teve problema de vestiários nas temporadas passadas, né? Acho que até foi o grande ponto que o Udoka conseguiu mudar nesse time.
como que vai ser isso, se tem algum problema, se essas derrotas acabam causando alguma complicação, ou se o time logo mais aí chegando nos playoffs vai ligar o modo playoffs, vai conseguir voltar àquela boa forma, com todo mundo jogando bem, com todo mundo saudável, que é o que mais importa. E é um pouco estranho essa fase, porque é o time que se reforçou, né? O Derek White vem fazendo bons jogos, o Malcolm Brogdon também é um jogador importante, o Al Horford se manteve no bom nível. É estranho essa oscilação do Celtic, mas eu confesso que nesse final de temporada até a gente mesmo assistindo fica um pouco mais cansado. Eu acho que pro jogador também é meio natural. Até aumenta a tendência mais, filme novo aqui no Netflix, né? Vamos ver o que sei que você que provavelmente não assistiu Wandinha, né? De repente tá alcançando, né, o discurso da cultura pop, mas eu não diria... Eu tô um pouco mais preocupado que você. Eu colocaria 5,5. Porque eu já vi esse time do Celtics me lembra muito o pré-Ime Udoka e primeira metade da temporada passada. Só que a questão é que não tem o Ime Udoka pra tirar eles, né? Porque o Ime Udoka... E, claro, a gente colocando de lado o que aconteceu fora de quadra, né? A gente até hoje não sabe direito o que aconteceu... Mas o Ime Udoka era o cara que, sacudia, gritava com os caras e acendeu um fogo, né, dentro do Tatum e do Jaylen Brown, que o Tatum da segunda metade da temporada passada pra cá é outro jogador e tal. Então, me preocupa um pouco não ter o Ime Udoka e ter o Joe Mazzulla, né? Porque o Joe Mazzulla, ele é muito inexperiente, né? Ele tem 35 anos, se não me engano, 37 anos. Ele é a primeira oportunidade dele e eu vejo muito torcedor do Celtics reclamando de rotação, de ele insistir e de repente não fazer ajustes dentro de uma partida, dele não pedir timeout muitas vezes, né, pra tentar dar uma esfriada na partida. Eu sinceramente, pra mim, eu vejo que tem um grupo pequeno de head coaches lá em cima que faz uma diferença significativa no time. Um grupo lá embaixo que eu acho que faz uma diferença significativa negativamente. E tem toda uma meiuca. E o Joe Mazzulla, pra mim, é um cara que tá nessa meiuca. Só que o Ime Udoka, pra mim, tava mais perto do grupo de cima, né? Então acho que é uma grande diferença. E eu queria ver esse time jogando mais coletivo, né? Porque me parece que voltou muito aquela coisa do Tatum olha o Brown jogar e vice-versa, né? Não tem mais aquela mesma movimentação e tal, e eu acho que isso passa muito pela queda do Marcus Smart. É algo que a gente espera mais desse time, né? Até com a chegada de mais jogadores, é um time que pode rodar muito bem a bola, são todos jogadores ali que conseguem jogar com ou sem a bola, então é um time que já temos essa filosofia no Celtics há um bom tempo, né? Desde que o Brad Stevens chegou. Então, esses momentos que o Celtics acaba apelando para jogar individual, a gente viu isso também nos playoffs em algumas partidas, né? Parece que não dá pra entender, porque o time, quando tá rodando a bola, quando é mais coletivo, quando não fica dependendo só de jogadas individuais, melhora todo mundo, até mesmo o Jaylen Brown, né? A gente viu como ele tem problemas e alguns momentos que ele quer ficar tentando infiltrar, comércio de turnovers, então não é a melhor versão do Celtics nesse sentido. Se tivesse que fazer uma... Eu não te preparei dessa na pauta, né? Mas eu gosto de jogar as coisas na hora. A gente tem 3 times que estão se destacando, né? No leste, né? A gente tem Bucks, Celtics e 76ers. Como é que você colocaria os 3 em ordem, assim, de que você mais confiaria saindo do leste e indo disputar o título da NBA? Eu mais confio no Bucks, depois no Sixers e depois no Cavs. Eu não entendi se você querer eu não entendi se eu querer contar se o Celtics também, porque pra mim o Celtics fica ali na prateleira junto com o Bucks. Então, Bucks, Celtics, Sixers abaixo e depois Cavs. É que tem eu já vi muita gente colocando Sixers, né? Sixers era no momento melhor, né? Eu não acho que eu não iria tão longe assim, mas me preocupa um pouco se esses dois times se enfrentassem, né? Que com essa fase ruim do Robert Williams, o Celtics não tem nenhuma resposta pro Embiid, mas né? o Celtics historicamente é um time que dificulta bem a vida do Embiid, né? O Al Horford. Então, com tantos defensores versáteis... Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas com o Sixers. A gente até falou no Splashboards da última semana sobre o Sixers. É muito a questão do Doc Rivers. E James Harden também, né?
Mas aí fica essa dúvida, por isso que eu coloco o Celtics mais numa prateleira acima. Para mim, o Bucks e o Celtics, desde o início da temporada, são times que estão acima dos outros. E o Cavs, até porque é um time muito novo, né? Então a gente precisa ver um pouco nos playoffs como que vai ser essa pressão. Eu acho que tem um grupo de 3. Eu ainda colocaria o 76ers no grupo de cima. Porque, assim, a questão dos problemas do 76ers, eu acho que tem muito a ver com lesão do Embiid e foram lesões de azar, né? Eu não acho que nem dá pra ver assim, porra, o cara leva uma pancada na cara e quebra a cara. Pô, tem como você dizer que, porra, o osso da face dele é mais frágil. Não é isso, né? Ele não é o Peter Cech. Mas essa é uma referência que só quem tem 30 anos ou mais pegou. O problema... O Doc Rivers, claro, tem toda a desconfiança. E o James Harden. Eu não gosto desse termo, o jogador que pipoca nos playoffs e tal. Pra mim, todo jogador vai mal nos playoffs até que ele vai bem. O Giannis era assim. Ele ia mal até que o Bucks foi campeão. Mas o Harden já tem muita evidência, né? Então, eu vou precisar ver pra crer. E o Harden nessa temporada, né? Inclusive no último jogo contra o Bulls, né? É uma daquelas partidas que a gente vê alguns jogos assim nessa temporada já com ele cometendo muitos erros, aí de repente para de arremessar. Então é uma versão do Harden que para os playoffs vai ser essencial que ele não jogue dessa forma, né? Mas eu tenho uma expectativa boa com o Harden junto com o Embiid. E assim, ele volta para um papel secundário no time do... Ele vai chegar nos playoffs num papel secundário pela primeira vez desde os primeiros anos dele no Thunder, né? Então, de repente, uma pressão um pouco menor em cima dele. Mas o assunto é Celtics, vamos voltar aqui. Fala sobre o Jaylen Brown. O Jaylen Brown, ele é um cara muito inteligente, ele costuma falar sobre problemas sociais e tal, comete erros, como todas as pessoas cometem erros. Ele concedeu não uma, mas 2 entrevistas exclusivas em um espaço de tempo curto, o que eu achei inusitado. Uma pro New York Times e outra pro The Ringer. E até eu tava escutando um podcast com um cara que escreveu a matéria do The Ringer. O cara estudou em Cal também, na Universidade da Califórnia. Então ele conhece o Jaylen Brown desde aquela época e tal. Na matéria do New York Times ele entra... mais questões sociais e... questão dele ser um dos vice-presidentes do sindicato dos jogadores, que ele quer empoderar mais os jogadores, né? Trazer uma fatia maior do bolo para os jogadores e... todo o trabalho também dele fora de quadra e questões raciais e tal. E no The Ringer ele fala disso também, mas entra um pouco mais em questões esportivas, né? E uma questão que ele fala, ele não fala com todas as letras, mas dá a entender que magoou ele, o fato do nome dele sempre ser envolvido em rumores, né? A gente lembra lá atrás, quando o Kawhi saiu do San Antonio Spurs, quando o Anthony Davis estava forçando a saída do Pelicans, e mais recentemente na off-season, quando o Kevin Durant pediu para ser trocado. E foi muito especulado. Ele disse que conversou com o Brad Stevens, que garantiu a ele que ele não seria trocado. Mas aí ele fala assim, mas algumas ações não pareciam encaixar com o que ele estava me falando, né? Dá a entender que o fato do Celtics nunca ter dito publicamente a gente não vai trocar o Jaylen Brown. E aí tem umas aspas dele que ele fala que eles se referindo ao time, vêm como negócio e eles podem te falar uma coisa na tua frente, mas depois quando você sai numa reunião a portas fechadas, eles falam outra coisa e vão te trocar. E ele é um cara que viveu, por exemplo, os dias do Isaiah Thomas, né? O Isaiah Thomas foi para o sacrifício, jogou machucado, jogou após a morte da irmã, e logo depois foi trocado, não recebeu o contrato, e há indicações de que o Celtics manejou mal a lesão do Isaiah Thomas. Enfim, ele tem toda a questão dele ser o Pippen, né, do Tatum, ele ser o fiel escudeiro, e tem toda uma questão financeira que eu também quero entrar nela, mas antes... Lendo essas entrevistas e acompanhando os bastidores dos últimos... Ele tem mais um ano de contrato depois dessa atual temporada, né? Ele seria free agent em 2024. Eu diria hoje, Léo... Hoje, a gente tá gravando aqui dia 22 de março. Se eu tivesse que apostar...
eu não acho que o Jaylen Brown estará no elenco do Boston Celtics na temporada 2024-2025. O que você acha? Mas essas entrevistas acabam que deixa essa dúvida aqui, porque claramente, né, ele fugiu do habitual, que muitas vezes o jogador falar que vai pensar isso depois, que ele pretende ficar e tudo mais. Ele quer se valorizar, e eu acho que é um ponto importante que você citou. Sempre é o Jaylen Brown, o homem a ser citado nas trocas, o jogador que especula que o Celtics vai dar um all-in, vai colocar o Jaylen Brown ali no pacote. Então, provavelmente isso incomoda, como você falou também na questão dele citar que o Celtics não desmentiu publicamente isso. Então, com certeza, isso pode pesar para alguns jogadores, para algumas pessoas. Tem essa questão de ele ser um cara que gosta de... Ele fala bem também, né? Então é legal ver as entrevistas do Jaylen Brown, e até por isso acaba saindo um pouquinho do habitual. Mas eu confesso que eu não vejo o Jaylen Brown hoje saindo do Celtics com uma boa estrutura, podendo ser um dos caras aí que se destaca na NBA, para algum outro time que tenha o espaço para conseguir trazer e de repente não possa entregar, além dele ser um jogador muito bom, está indo longe dos playoffs e tudo mais. Então, eu acho que hoje, para um jogador sair do Celtics tão bem estruturado, podendo estar disputando playoffs todo ano, sempre sendo favorito e quem sabe chegando a uma final de NBA novamente, é difícil para um jogador trocar isso por uma incerteza. Teria que dar tudo certo, né? Ter um elenco ali muito forte que consegue trazer ele e seja perfeito. Então, é sempre complicado achar essas situações. Então, hoje eu diria que eu não vejo o Jaylen Brown saindo. Calma aí que meu microfone estava fechado. A questão financeira vai contar muito, né? Mas antes tem os números aqui que eu separei. Na entrevista, ele já falou sobre isso no passado. Ele não parece ser o cara que morre de amores por Boston. Não sei se você tem essa mesma sensação, né? Eu sei que ele é ativo na comunidade e contribui e tal, mas ele, por exemplo, nunca deixou de falar também do passado e talvez presente na visão dele, racista, né? Parte da torcida. Sim. E Boston tem muitos casos de racismo na sua história, como tem nos Estados Unidos inteiro, né? Acho que não é exclusividade. Mas aí eu acho que não é algo específico sobre o Celtics, né? Porque com certeza toda a franquia tem seu histórico, né? Mas eu não sinto um cara que é muito apegado a Boston. Ele é do sul dos Estados Unidos também, né? Ele estudou na Califórnia, então são pontos geográficos diferentes, né? O sul tá aqui, a Califórnia aqui, ele tá aqui. Então, eu consigo ver. E pode ser aquela coisa também de... Se ele acha que ele tem mais um salto a dar dentro dele, não vai ser com o Tatum, né? Vai ser ele sendo o cara número 1 de uma equipe. Eu, particularmente, não sei se ele tem esse nível a subir ainda. E você, Léo? Eu também acho que o Jaylen Brown é um jogador que continua evoluindo sempre, né? Então, é difícil apostar contra nisso, mas eu também vejo hoje o Jaylen Brown no lugar ideal, porque ele é um grande jogador, ele tem um volume alto, tem arremessos importantes na partida, é um cara que consegue também jogar com a bola armando em alguns momentos, né? Mas eu até pelas limitações que eu até citei um pouco atrás, né, de você ver ele tomando algumas decisões erradas, às vezes acaba querendo jogar muito no isolation e cometendo turnovers bestas, a gente vê que isso ele ainda precisa evoluir um pouco. Eu vejo hoje sendo o papel ideal pro Jaylen Brown. É um cara super importante no elenco. Não seria absurdo a gente falar que, por exemplo, o Celtics vai ser campeão e o Jaylen Brown vai ser MVP das finais. Ele tem potencial total para ser o cara que comandar o Boston Celtics em algumas séries. Mas hoje, com o time tendo outras peças importantes e tendo Jason Tatum, para mim é o lugar ideal. Eu não sei se o Jaylen Brown seria aquele jogador para chegar num time mais fraco, fazer 30 pontos por jogo, levar para as playoffs e tudo mais. Óbvio, ele pode fazer 30 pontos nesses times, mas o nível desse time eu acho que não vai ser no que ele está acostumado a ver no Celtics. Então você está dizendo, já tem o título para chamar o podcast. Léo Paglione diz que Jaylen Brown é role player.
Você virou uma polêmica, viu, rapaz? Eu acho que assim, o Jaylen Brown, pra mim, ele é tipo o Paul George. Um excelente número 2 que eu não acho que ele é bom o suficiente pra ser o melhor jogador de um time campeão. Pra mim, ele é o que você falou também, né? Ele melhorou. A cada temporada ele melhora, né? Você vê os números dele esse ano. Tô abrindo aqui, mas não tô dando devagar. Ele tá com a melhor média de pontos da carreira e desde 2018, todo ano ele melhora. Se bem que ano passado, esquece. Ele melhorou em relação ao ano passado, 26.7, que ele tem 14.5, 13, depois 20.3, 24.7, 23,6 e 26.7. E tá jogando muito bem, excelente defensor também. Tem uma questão que eu acho que vai definir muito, que é a questão financeira. E se encaixa um pouco que a gente vai falar da seleção All-NBA, né? Nossos palpites de momento. Jaylen Brown nunca foi All-NBA na carreira. E o jogador, se ele for eleito All-NBA pelo menos uma vez, ele pode assinar um Supermax. Que tem um Max normal e tem um Supermax, que se eu não me engano são 30% da folha salarial. O jogador tem que estar na liga, acho que há 8 anos. Se ele for eleito All-NBA nessa temporada, já na próxima off-season ele pode assinar com o Boston Celtics por 5 anos, $290 milhões. Nenhum time pode oferecer isso pra ele. Máximo 4 anos, $160 milhões. 160 milhões de dólares, né? 40 milhões de dólares por temporada, né? Que é o que ele poderia assinar se ele não for All-NBA. Então, se ele não for All-NBA nessa temporada ou na próxima, ele pode assinar no máximo com o Celtics. Isso é uma coisa bem arcaica do salary cap da NBA. Como ele não assinou o Max da última vez, ele só pode receber 120% do último salário dele na renovação. Então, o máximo pelo qual os Celtics poderiam renovar o contrato dele nessa off-season são 4 anos, $36,9 milhões por temporada. Se ele deixar para se tornar free agent em 2020... Quer dizer, ele não tem opção. Mas se ele não quiser assinar esse contrato, quiser esperar para chegar no mercado aberto em 2024, mesmo sem ele ter se tornado All-NBA, ele pode assinar por qualquer time 4 anos, $41 milhões por temporada. Então, se ele não for All-NBA, o Celtics tá numa situação complicada, porque eles não têm nenhuma vantagem financeira. Agora, se ele for ao NBA, por mais que ele queira, de repente, ser a principal estrela, queira jogar em algum time novo, queira tentar novos ares, e por mais que ele queira, são 5 anos, $290 milhões. É muito dinheiro. Então, essa escolha, a gente vai falar de NBA mais pra frente, eu já vou dar spoiler. Ele tá no meu terceiro time ao NBA. Tá no seu também, Léo? Ele tá em um dos meus times. Não fala se é terceiro. Qualquer dúvida. Ele é um voto que... O pessoal que vota tem uma pressão grande, né? Porque pode custar $100 milhões pro Jaylen Brown. Mas se ele for o terceiro time, aí pra mim todas as dúvidas acabam e ele assina o Supermax. Eu acho que seria até loucura ele não assinar, porque não tem como ele recuperar em outra forma, né? Não tem, ele vai pra outro time que não tem imposto de renda estadual, né? Que é o caso do Texas e da Flórida e tal. Ele vai pra outro lugar que ele vai ser a estrela, vai faturar mais com patrocínio. Não, ele não compensa esses $100 milhões que ele perderia. Nesse caso aí ele fica, né, Léo? Esse poder, né, que o Celtics pode ter com esse super contrato pro Jaylen Brown é com certeza algo que o Celtics querendo, dificilmente o Jaylen Brown vai querer sair pra... Você acha que o Celtics pode não querer? Esse super máximo ele já foi problema para alguns contratos recentes, né? A gente lembra do John Wall, alguns jogadores que assinaram esse contrato, o próprio Bradley Beal, né? Se eu não estou enganado também, que você vê que 1, 2 temporadas depois já não deram tão certo assim. Qual o Supermax que deu certo? Curry? Temos o Lillard, né? O time não tá em lugar nenhum, né? Mas ainda vem umas porradas pela frente e ele não tá ficando melhor, né? Cara, o Curry, né? Tô tentando pensar aqui. Porque é aquela questão, né, de muitas vezes o time dá esse contrato, como foi o Wizards, por exemplo, eu citei 2 casos, eles estão longe de estar perto de alguma coisa, né?
Mas eu acho que o Celtics tá tendo uma outra situação, né? Uhum. Você não daria o super máximo pro Jaylen Brown e ele sairia assim? Quantos passos para trás o time daria? Então, eu acho que não tem muita opção, embora, como a gente viu recentemente, é meio arriscado, né? E acaba que alguns momentos não compensa. Ele tendo essa opção do super máximo, acho que fica mais claro ainda para mim que ele iria ficar no Celtics. Não tendo essa opção, já dá para, na questão financeira, ele pensar um pouco mais, né? Geralmente, os jogadores eles acabam recebendo mais por ficar nas equipes e são um motivo para eles renovarem, né? Então, não tendo essa possibilidade, acho que abre um pouquinho mais a brecha, mas eu ainda continuo com a opinião que eu não vejo o Jaylen Brown tendo uma outra situação melhor que o Celtics hoje. O meu palpite do Jaylen Brown não continuar no Celtics seria num mundo, deixar bem claro, seria num mundo que ele não entra na seleção NBA, porque eu acho que é uma... Você ia falar, Léo? Eu ia falar que você tá provavelmente querendo aí cavar a vaguinha dele pros Pistons, né? Ele vai ser... Acho que eu tô entendendo. Vai ser a peça que falta ali do lado do Cade, do Ivy e do Wembanyama. Assim, eu vou entrar mais nesse ponto. Eu votaria nele, mas eu acho que tem uma questão importante que eu acho que pro bem dele precisa ser resolvida. Mas, assim, os Celtics estão olhando... Se eles pagarem o Supermax pro Jaylen Brown... temporada 2025-2026, o Tatum tem uma player option, né? Que ele vai exercer, ele vai ser na free agent. E ele já é elegível, né? Pro Supermax. Então, hoje, o salary cap da NBA é 134 milhões de dólares. E tá subindo 10, 15 milhões por ano. E há quem prevê... Tem gente prevendo um super salto, né? Acho que não nível aquele verão do Kevin Durant, Sim. né? Mas vai ter um salto grande. Mas o Celtics pode estar olhando para uma folha salarial que 120 milhões de dólares vão pro Jaylen Brown e pro Jason Tatum, né? Que é bem pesado. Por mais que o cap... Vamos supor que o cap suba para 160 milhões de dólares. Você tá falando de 120 indo para 2 jogadores e 40 para você montar o resto do elenco. Você precisa ter bastante certeza que o Jaylen Brown ainda vai evoluir. Que essa conta não tem fechado se o cara não é, tipo... primeiro time NBA ou na discussão ali, né? E eu falei, né, que o Celtics é um time hoje candidato a título. Algumas temporadas a gente sempre vê no Celtics aí com uma boa equipe, mas eu tô ignorando o fato que em 1, 2 anos essas coisas acabam mudando, né? A questão de contrato, alguns contratos acabam, vai ficando mais caro. O Al Horford, por exemplo, é um jogador super importante, não tá ficando mais novo, então, de repente, em 1, 2 temporadas, se você pagar essa parte do cap, como você falou, para Tatum e Jaylen Brown, vai sacrificar algo que é muito positivo hoje pro Celtics, que é o elenco. Então, vamos ver o que vai acontecer até lá, né? Eu pagaria e me preocuparia depois. Mas a gente tem que lembrar que se trata de Boston Celtics, né? Que é um time que trocou o Kevin Garnett e o Paul Pierce, né? E eles iam trocar o Ray Allen ficou puto e saiu na free agency e foi pro Miami Heat, né? Eles trocaram o Isaiah Thomas depois de toda aquela questão da lesão, né? Não, por mais que o... Caramba, me fugiu o nome do antigo GM do... Danny Ainge. Mais que o Danny Ainge não esteja lá, o Brad Stevens aprendeu com o Danny Ainge, né? Então, eu não acho que não acho que é garantido que a gente vai ver o Jaylen Brown. De repente eles trocam o Jaylen Brown um ano antes e empurram o problema pra outro time. Eu não sei se ele é o NBA, depois ele é trocado, ele pode assinar o Supermax com um novo time? Agora eu não sinceramente não sei. Pelo que eu me lembro, não. Acho que tem que ser o time original dele, né? Sim. Que é um incentivo pros times conseguirem manter os próprios jogadores. Mas enfim, vamos seguir agora, vamos falar sobre seleção All-NBA. Antes, pessoal que gosta de apostar, crie sua conta utilizando o meu link no Bodog, dos principais sites de apostas do mundo. Me ajuda bastante se você criar sua conta. O Léo Paglione, que já é apoiador, muito obrigado, Léo, por isso que você é meu Splash Brother favorito. Crie sua conta também no Bodog, aposte com responsabilidade. Desde que não custe o dinheiro do programa de apoiadores, por favor.
Faz lá uma fezinha, quem que você acha que vai ser MVP, quem que você acha que vai ser campeão. Joguinhos aí todo dia, dá pra postar, dá pra suar R$5 ali pra fazer uma brincadeira, fazer aquela combinada. Crie sua conta no Bodog utilizando meu link pra eles saberem que eu te mandei. E vai ajudar bastante o podcast. Não corte esse pequeno pedaço do podcast, não envie pro Gui. Vamos testar se ele escuta o podcast. Sinto que a gente tá tranquilo. Seleção NBA, Léo. Eu quero começar, antes de falar da seleção NBA, eu quero falar dos caras que eu não coloquei. E eu eliminei uma galera por causa de jogos. E nesse momento eu tô eliminando. Pode ser que esse pessoal jogando mais, sei lá, 8, 9 jogos e eu olhe quando acabar a temporada regular, pode ser que eu me sinta diferente. Mas hoje, eu não coloquei o Curry pelo número de jogos. 47 jogos do Curry, ele pode terminar com 57. Que aí já é... 57 é aceitável, né? Mas nesse momento, 47 jogos, o Warriors vai jogar mais 9 jogos, né? Então ele pode terminar com 56, 58. Não, 56. Que já é... Acho que é bem na linha ali. Mas nesse momento eu não considerei o Stephen Curry. Devin Booker com 44. Não considerei também. Kawhi Leonard 44 também não considerei. Kevin Durant e o LeBron não considerei mesmo. E o LeBron talvez volte, não. Kevin Durant mais difícil. Mas o Kevin Durant tem 42 jogos. O LeBron tem 47. Sim. Não considerei os dois. Anthony Davis tem 46. Tá jogando. Ele é um cara que pode ser questionável seguindo em frente. Mas você considerou esses caras aí ou você também excluiu pelo número de jogos? Eu acabei não considerando, como você falou, né? Pode ser que no final da temporada esse número de jogos do Curry seja bem aceitável, né? Mas pra gente, né, que tá vendo ele voltar agora, então eu acabei que coloquei outros nomes e não fui em alguns jogadores que, por conta das lesões, e também considerei bastante campanha, viu? Uhum. De alerta, por exemplo, aqui eu citei o Damian Lillard, que pra mim talvez faça sua melhor temporada individualmente. Não dá pra considerar alguma coisa do Blazers esse ano. Tem que ter um mínimo, né? O Portland Trail Blazers, 13º, e a seta tá apontando pra baixo, né? É um time que... Daqui a capaz que ele nem joga esse final de temporada, pelo que estão falando. E é certo, né? Você não vai... Tira todo mundo e vamos tentar... Acho que eles ainda poderiam conseguir a 5ª pior campanha, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Poderiam. Um jogo na frente do Magic nesse momento. Então é hora de mergulhar, né, no tanking. Para efeitos de comparação, LeBron foi ao NBA temporada 2020-2021, 45 jogos, mas foi uma temporada de 72 jogos. Então, mesmo essa comparação, então não tem precedente para jogador, precedente recente, uma temporada de 82 jogos, um jogador ser ao NBA com menos de 55 jogos, né? 50, 55, então por isso que eu excluí, então bom que eu e o Léo concordamos. Um outro nome que eu quero ver se você continua aí com essa posição. Devin Booker. Eu falei, Devin Booker, 44 jogos, não botei. Viu como essa atenção, né? Deu a pauta, tudo direitinho. Vamos lá, Léo. Vamos começar no primeiro time, que pra mim tem 4 que foram bem simples. E pra mim, Luka, Tatum, Giannis e Embiid, pra mim nesse momento é bem simples. Ou você pode ter o Jokic na frente do Embiid ainda. Que eu acho que essa é a questão, né? A não ser que você queira roubar na sua seleção, colocar os dois juntos, você vai acabar selecionando o que você acha o MVP da temporada, provavelmente. Eu também coloquei o Joel Embiid. O segundo guard, que eu acho que é difícil, porque pra mim depende muito do que você vê do Ja Morant. E, assim, eu acho que ele vai ter o número de jogos, né? A gente tá gravando aqui, eu acho que ele já está jogando, inclusive. Ele ia voltar hoje contra o Rockets. Né? Ele vai terminar com mais de 60 jogos, que pra mim nos dias atuais da NBA, mais de 60 jogos é mais do que o suficiente. É um time que vai terminar ali top 3, pelo menos top 4. Só que criar uma confusão que desestabiliza o seu time é um ponto negativo. E eu acho que deveria entrar no... Eu não acho que a gente deveria isolar o que aconteceu fora de quadra. Dito isso, eu tenho o Ja Morant no primeiro time nesse momento. Mas eu tô totalmente em dúvida ainda. Se o Grizzlies seguir tranquilo até o resto da temporada regular, jogando bem, e ele não... mais nenhuma confusão,
eu me sentiria mais confortável. Nesse momento, estou muito em dúvida ainda. Pensei em outros nomes. Mas nesse momento, ele é o meu segundo guard. E o seu, Léo? Bom, como a gente falou, né? Talvez essa última imagem, né, do Ja Morant perder alguns jogos, essa questão fora de quadra, tenha influenciado um pouco na minha posição. Eu coloquei aqui o Donovan Mitchell, que para mim aí é um dos grandes destaques da temporada, colocando o Cavs em outro patamar, né? Como a gente citou, um dos principais times da conferência, e pode tranquilamente ser o vencedor dessa conferência, e acho que é muito pelo que o Donovan Mitchell elevou o patamar desse ataque, como ele vem tendo jogos espetaculares atrás de outros jogos espetaculares, e com certeza aí é meu jogador aí nessa posição. Mas como você falou, essa questão do Ja Morant dá para discutir bastante, porque não dá pra gente ignorar como o Ja Morant colocou o Grizzlies também entre um dos melhores times aí da sua conferência. Guarda esse ano tá brutal, né? Tem muito guarda. A gente citou vários que a gente nem colocou por conta de lesão, né? Porque senão ficaria a briga mais complicada ainda. Por exemplo, eu acho que teve anos que, 10 anos atrás, a temporada que o Lillard tá tendo, mesmo com a campanha ruim do Portland Trail Blazers, eu acho que ele entraria, né? E o Curry, mesmo com um número pequeno de jogos, entraria. Mas a gente tá num ano muito enrolado de guards, e é a discussão sobre o Jaylen Brown, que eu falei que eu queria guardar pra seleção NBA. Teoricamente, ele é um shooting guard. Sim. Se ele for disputar como guard, eu não vejo um caso pra ele entrar. Só que a gente tá na posição de ala, é bem fino, né? Não tem muita opção. Eu botei ele como ala no meu terceiro time. Mas se rolar uma situação que algumas pessoas vão considerar ele como guard e não votem nele pra small forward, e algumas sim, ele pode acabar fora dos 3 times da NBA e vai perder $100 milhões. Você acha que é roubar colocar ele na posição 3? Não, eu não acho que é roubar porque eu fiz isso também, mas... mas é um caso aí que essa brecha na lei acho que contribui pro Jaylen Brown, porque, como você falou, a posição de guarda pra ele disputar agora já seria muito mais complicado. O meu segundo... Ele tá no meu terceiro time. O meu segundo time é James Harden, Shai Gilgeous-Alexander, Jimmy Butler, Lauri Markkanen e Jokic. Então Donovan Mitchell tá no meu terceiro time, não tá no meu segundo time. Pra mim, sinceramente, depois do Luka, pra mim tá muito apertado. Acho que Harden, SGA, Donovan Mitchell. Acho que o Mitchell, não sei se ele tá terminando a temporada tão forte como ele começou. Talvez seja... Tô sendo muito influenciado pelo que aconteceu mais recente. Mas o Harden, pra mim, tá tendo uma temporada fantástica. E vou puxar a sardinha. Foi meu palpite ousado, um dos meus palpites ousados pra temporada antes de começar, que ele ia ser segundo time ao NBA. Então, parabéns, Gabriel. Jimmy Butler, sem muito alarde depois do All-Star Game, tá jogando muito bem. Sim. E o Markkanen, assim, eu sei que o Markkanen tá naquela linha, né, de... O time é o 10º colocado no momento e tal, de repente... Se o Utah Jazz perde alguns jogos e fica fora do play-in, de repente ele cai o desempenho do time. Mas nesse momento ele tá jogando muito bem. E como eu falei, a posição de ala, né? Power forward, não tá tão profunda. Eu acho que o Markkanen é merecido. E o Jokic eu mesmo raciocínio ano passado do Embiid, esse segundo time, né? Ele é um dos 5 melhores jogadores da temporada? Só que só entra um pivô. Não tem precedente para 2 pivôs entrarem. Então o Jokic é segundo time. Qual que é o seu, Léo? O meu é Ja Morant, né? Acabei não colocando no primeiro time. O Shai também, como você colocou. Jaylen Brown, já coloquei ele no segundo time. Domantas Sabonis e Nikola Jokic. Não é roubar o Sabonis, não. Ele é o pivô do Pacers, do Kings. É uma forma de roubar, né? Porque ele jogou muito tempo como posição 4, mas hoje ele é o pivô do time, né? Inclusive o Kings nem tem um reserva à altura dele, mas eu dei essa roubada nesse segundo time porque o que o Sabonis está fazendo com o Kings, né? A gente tem o Fox também, que eu não sei se vai estar no seu próximo time, mas jogando nível absurdo, é um dos melhores times da conferência, então óbvio que também pesa aqui na minha seleção, e eu acabei colocando o Jaylen Brown nesse time porque também é aquele caso de jogador que continua crescendo, o time é um dos principais da conferência, então acabou pesando aí em relação a alguns outros nomes que eu tinha que acabaram caindo pro terceiro. Repete o segundo time, por favor.
Jamoran, Shai, Jaylen Brown, Sabonis e Jokic. O Sabonis, ele entrou no mesmo critério do Embiid e do Jokic pra mim, ele foi terceiro time por causa disso. Ele é meu pivô do terceiro time. O terceiro time é Donovan Mitchell, De'Aaron Fox, Jaylen Brown, Julius Randle e Sabonis. E o seu, Léo? O meu James Harden, né, que você colocou no segundo, Fox, Anthony Edwards, Lauri Markkanen e Julius Randle. O Edwards, pra mim, inclusive... Essa é outra questão do Edwards também, né? Ele é guard ou ele é forward? Sim, tem essa questão, né? Mas a temporada que ele vem fazendo, pra mim, se o Wolves vem se mantendo ali na briga pelos playoffs, quem sabe até playoff direto, né? Porque a conferência tá bem bagunçada, é muito pelo que ele vem fazendo. O Taus tá muito tempo fora, ele vem sendo o principal jogador desse ataque, é um cara que vem jogando nível absurdo nos dois lados da quadra, e é aquele caso de jogador que praticamente não perdeu partida, né? Ele só foi perder alguns jogos nessa última semana, que acabou tendo uma lesão um pouco mais complicada contra o Bulls. E acho que vai voltar, né? Acho que sim, ele vai voltar essa semana. O problema pra mim é que eu vejo ele mais como shooting guard do que o Jaylen Brown, né? Então, principalmente até sendo o principal armador do time, né? Aquele cara que leva a bola, que cria tudo no ataque. Pra mim, ele entra naquele problema. Eu considero ele guard. E pra guard, por melhor que ele esteja jogando, eu não acho que ele tá na frente do Mitchell, do Fox, do Harden, do SGA. E... acho que é isso, né? Tem algum outro jogador que você considerou que acabou não entrando, que você queria citar? Bom, eu pensei bastante no Haliburton, mas aí entra aquela questão da campanha e também de ser um time mais abaixo, né? Então acaba que até mesmo a gente aqui acaba não vendo tantas partidas do Pacers, não tem tanta expectativa, por mais que tenha sido um time até interessante na primeira parte da temporada. Mas é um cara que pra mim aí a tendência é nas próximas temporadas estar figurando em algum time. Acho que é isso mesmo. Acho que a questão é um pouco chato, né? Porque vai ser considerar jogos perdidos por lesão, quanto que... porque eu acho que, sinceramente, na NBA hoje em dia, você tem um cara que joga 70 jogos e pode ter os números um pouco piores, mas é um negócio que você tem que considerar, né? Porque é aquela coisa, né? Tu prefere ter 70 jogos do cara nota 8 ou 55 jogos do cara nota 9,5, né? E eu acho que tem um bom argumento para os dois lados. Mas é isso, pessoal. Escutem o podcast Splash Brothers, @podcast Splash... não, podcast Splash BR. É porque eu fiquei meio Twitter, Instagram. Quando vocês vão chegar no TikTok? O Gui até criou o TikTok, mas ele não alimenta o TikTok, né? Eu não sei se ele tinha expectativa que eu iria entrar nessa rede social, mas confesso que tô meio por fora. Essa semana vamos falar do nosso gigante Sacramento Kings. O podcast sai na próxima segunda-feira. Inclusive, não sei se você está sabendo já, mas vão ter uma novidade aí que para alguns vai ser feliz e para outros nem tanto. Qual é? Mas é uma bomba. Não posso falar aqui, né? Ué, vai que é um breaking news aqui no podcast Caras do Esportes Bomb. É isso aí, o pessoal que quer saber vai ter que ouvir o Splash Brothers. Eu até pensei que você, por conta dos bastidores, já estivesse por dentro. Não, porque só chega pra mim quando estão me sacaneando, quando estão fazendo figurinha com a minha cara, quando estão botando a minha foto no grupo dos caras. Só chega pra mim isso, né? E a última, num espaço de 2 minutos, chegou do senhor Leonardo Paglione, do senhor Guilherme Taniguchi e do senhor Marco Túlio Baima. Tudo no espaço de 5 minutos. Aqui a foto do grupo. Os caras só ficam... eu tento levar na esportiva, finjo que eu sou... mas me magoa. Não fazer o quê, né? Me compararam a uma pessoa calva. Não sou. Cabelo aqui. Quem tá vendo no YouTube agora está vendo. Já fui menos calvo do que eu sou. Hoje não sou calvo. Você tá bem ainda, pô. Acho que 31 anos, se eu fosse ficar calvo, já estaria... bem pior. E o Léo Paglione não vai fazer o mesmo, porque ele sabe que situação complicada ali, né? Mas enfim, muito fã do podcast Splash Brothers, escutem. Os caras fazem um ótimo trabalho, sabem muito de basquete, trazem bons convidados e fazem parte do Jumper, que é referência da cobertura da NBA. Léo,
muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu, Gabriel. Precisando é só chamar novamente. Agradeço, até mais. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta no domingo. Programa sobre NFL e aí a programação que você está acostumado ao longo da semana. Até lá. Tchau.